Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E hoje estaremos trazendo aqui uma videoaula no canal Geo Explica com Thiago Hernandes, seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube, falando sobre o movimento constitucionalista de 32, ou então como alguns chamam, Revolução Constitucionalista de 32 ou Revolução Paulista, né? Que no final da aula vocês terão aí mais argumentos, né, mais subsídios para saber se utilizam revolução, se utilizam apenas o nome movimento, enfim, né? Mas antes disso, é importante lembrar que ao analisar este evento, este acontecimento, né, na história civil e até mesmo na história militar do Brasil, fica muito claro que o desarranjo na política, o desarranjo eleitoral, o desarranjo partidário no Brasil não é um privilégio dos tempos contemporâneos, mas é algo que vem aqui acompanhando a nossa história desde muito tempo, né? Mas antes mesmo de falar sobre o movimento, sobre a revolução, sobre este evento, é importante relembrarmos que entre os anos de 1889 a 1930, o Brasil vivia um período histórico chamado de República Velha, tá? O que foi a República Velha? Foi o período em que os estados de São Paulo e Minas Gerais, de uma forma combinada, efetivamente, faziam o quê? A alternância da escolha de quem seria o presidente do Brasil, tá? Só que no ano de 1930, o representante paulista, Washington Luiz, ele rompe esse acordo com os mineiros, né? E indica, mais uma vez, um candidato paulista, Júlio Prestes, que ganha essas eleições, tá? E essa ruptura de Washington Luiz com a consequente vitória de Júlio Prestes desagrada as oligarquias mineiras que não aceitam o resultado dessas eleições, né? E aí, por meio de um golpe de Estado, colocam Getúlio Vargas como o presidente do Brasil, colocam Getúlio Vargas no poder, tá? O novo presidente gerou algumas medidas muito impopulares, né? Como, por exemplo, anula a Constituição Federal de 1891, fecha o Congresso Nacional, né? E os estados passam a ser governados por interventores, e não mais por civis eleitos pela população. Então, os governadores dos estados eram chamados de interventores, interventores esses, na sua maioria, tenentes, né? Que eram indicados por Getúlio Vargas. E essas medidas desagradam muito, olha a palavrinha que eu vou usar agora, a elite paulista, tá? São Paulo, nessa época já aí a grande potência econômica do país, o estado que já estava iniciando o primeiro período aí do processo de revolução industrial, ou processo de industrialização, né? E que pressionava a volta de eleições diretas, né? Que os interventores, ou melhor, que os governadores dos estados não fossem mais indicados, mas fossem eleitos pela população. E esse descontentamento foi gerando uma onda de protestos, uma onda de descontentamentos, até que em 9 de julho de 1932 inicia-se um movimento, né, chamado Revolução Constitucionalista, mas que foi antecipado no dia 23 de maio, né, pela morte de 4 jovens, né, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, tá? Movimento jovens esses, cujas iniciais deu início ao movimento clandestino, né? Porque era contra o Estado autoritário de Getúlio, chamado MMDC. Com a ajuda dos meios de comunicação, né, São Paulo recruta 35 mil homens, enquanto que as tropas getulistas somavam 100 mil homens. São Paulo tinha expectativa, né, os movimentos, os revolucionários paulistas tinham a expectativa de que outros estados viessem a apoiar essa causa, né? O objetivo dos paulistas, que era a promulgação de uma nova Constituição. Mas esse apoio não veio, e São Paulo acabou ficando o quê? Isolado nesta batalha, né? Digamos assim. E aí acabou tendo baixas homéricas, que depois de aproximadamente 3 meses de combate, em especial no dia 2 de outubro, né, São Paulo acaba anunciando aí a sua
entre aspas, derrota, né, o fim dos constitucionalistas, mas apesar de ter perdido a guerra no campo, né, muitos consideram que São Paulo foi o grande vencedor. Por quê? Porque em 1934 é promulgada uma nova Constituição, né, e pela primeira vez as mulheres também puderam participar do processo eleitoral, como uma das consequências, como uma das vitórias dessa nova Constituição. Aqui, para a gente encerrar, é importante destacar que o termo revolução para o movimento constitucionalista não é considerado muito adequado àquilo que ele se propunha fazer. Porque, de fato, não teve uma revolução, né? Na verdade, o que se desejava não era a mudança profunda de uma estrutura de poder, de um projeto de governo, mas somente uma normatização de legislação e do processo eleitoral. Nada além disso, né? E para muitos historiadores, esse movimento é considerado conservador, né? Porque, na verdade, o que nós tínhamos? Uma elite paulista lutando contra a elite de outros estados. Nesse caso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros estados, né? Então, é importante destacar e evidenciar que esses desarranjos, esses dessabores, né? Esses acordos, acordatas, na verdade, que marcam muito a política brasileira, não são um privilégio de agora, né? Na verdade, o que nós vemos, infelizmente, são grupos grupos que representam uma pequena parcela da sociedade, mas que tem uma grande concepção e poder de influência pela sua condição econômica, estrutural e tudo mais, né? Brigando cegamente contra outro grupo nas mesmas condições em nome de uma coisa chamada poder. Então, esse assunto, se cair em vestibular, a minha sugestão é: não use o termo Revolução de 32, mas sim Movimento Constitucionalista de 32. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado. Façam suas sugestões, comentários, se inscrevam no canal e divulguem aos seus amigos, familiares, colegas de escolas. Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Um beijo e até uma próxima. Começou um novo dia, já volta quem ia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o paulista na sua, para o que der e vier. A cidade não desperta, apenas acerta a sua posição. Porque tudo se repete, são 7 e às 7 explode em multidão. Portas de aço levantam, todos parecem correr. Não correm correm para São Paulo crescer.